Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo aqui em Madrid. Hoje a gente vai conhecer o Parque da Warner, que é um parque temático que a gente tem aqui, o maior parque em Madrid. Então vamos embora, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, vamos nessa! O Parque Warner ele fica localizado no sul de Madrid, em outra cidade, aqui da mesma província, e está localizado ao lado da cidade de Pinto. E tem algumas maneiras de a gente chegar lá, não é tão fácil chegar lá, pegar ônibus, pegar metrô. Então eu vou mostrar para vocês a maneira que eu vou fazer, que é pegando a linha 3 do metrô até a última estação, Vila Verde Barro, e lá a gente tem que pegar um ônibus que sai lá da estação do metrô para chegar até o Parque Warner. Depois de 25 minutos aqui no metrô, cheguei até a estação de Vila Verde Barro Cruce. E agora a gente vai pegar um ônibus, ó, no terminal de autobus que tem aqui, ó. Terminal de ônibus. É o ônibus 412. Já tem uma galera na fila aqui esperando para ir pro Parque Warner. Acabei de entrar no ônibus e vocês veem, né, que é a linha que sai daqui de Vila Verde Barro Cruz. Vai direto para Warner. O custo dessa passagem é 3,60 €, então tem em conta porque eles só aceitam dinheiro aqui dentro do ônibus. E é isso, vamos embora. Aqui no Parque Warner, 12h30, a gente saiu lá da parada de ônibus a meio-dia. E falar pra vocês que aqui é uma programação do dia inteiro, né? Porque eu tive que sair de casa super cedo. Demorou praticamente 1h20 pra gente chegar até aqui. E o parque abriu de meio-dia. O horário do parque você pode ver na internet, no site deles, mas hoje é de meio-dia até meia-noite. A gente tá em dezembro e estamos chegando na entrada do parque. Estou agora aqui na entrada do Parque Warner. O Parque Warner é um parque temático que tem as atrações da Warner, como por exemplo o Super-Homem, o Batman, também o Looney Tunes. O preço de uma entrada aqui pode chegar a 30 €. Se você compra também, você pode comprar um bilhete anual, que é um pouco mais caro, que engloba Parque Warner, o Parque de Atrações, que é outro parque temático aqui de Madrid. Também você tem um zoológico, você tem um fauna, então você tem vários parques que você pode ir aqui em Madrid, mas o Parque Warner para mim é o maior e o melhor. A gente tá aqui na frente, ó, na entrada do Parque Warner, já tem um bocado de lojinhas. Bem bonito, parece aqueles parques da Disney, né? Lá em Orlando, também Paris. E tem vários shows com horários determinados, então fica de olho nos shows também. Pode pegar um papel de informação que te diz o horário de cada show que tem aqui dentro. E tá além das montanhas russas que você também pode ir. Um dos brinquedos mais tranquilos que tem é esse carrinho aqui que se chama Cine Tour. Você vai passeando com o carrinho, ó. Esse aqui é bom pra família, pra criança também. Você vai passeando pelo carrinho e vendo algumas coisas do cinema, como se fosse Hollywood. Dá pra falar pra vocês que aqui, além do Parque Warner, tem o Parque Warner Beach, que só abre no verão, né? Agora a gente tá em dezembro, inverno. Eu falar pra vocês também que aqui dentro do próprio Parque Warner tem algumas atrações que também com água, mas nessa época do ano eles fecham, né? Pelo frio. Mas esse daqui, pô, eu vim uma vez no verão aqui, o pessoal se molha todinho, sai daqui todo encharcado. E agora olha essa daqui, ó, essa montanha russa, ó. Vou lá, vou aproveitar.
Saindo aqui da atração, muito bom falar pra vocês que vale a pena. Essa aqui dá uma adrenalina, um friozinho na barriga, né? Que ele sobe de costas e depois ele dá uns giros. E é isso, fica de olho aí. Aqui tem um show que eu recomendo muito pra vocês. As últimas 2 vezes que eu vim, eu assisti. Que é essa da Louca Academia de Polícia, né? E eles têm uns horários específicos que eles colocam aqui. Hoje vai ser de 5 horas e de 8 horas da noite. Recomendo muito vocês virem. Esse aqui é do Hotel Mal Assombrado. Ele é bem legal também, né? Que você vai para uma mesa de jantar e aí começa a revirar tudo, aparecer uns fantasmas, é bem legal. Saindo aqui do Hotel Assombrado, né? É um brinquedo um pouco mais leve. Também pode vir crianças nele, né? E agora eu vou entrar no universo dos super-homens. Aqui, dos heróis. Já vem aqui o Superman de frente, depois vai vir o Batman. Aqui no Super-Homem, uma das melhores atrações até agora, montanha-russa, show de bola. Essa aqui é a máquina do Lex Luthor, é aquela que fica girando, né, dá várias voltas. Também tá aqui na zona dos heróis. Saindo agora aqui do Batman, é uma atração bem legal comparada com o Superman, mas eu achei o Superman mais legal, mais rápida. Mas vamos lá, vamos conhecer mais coisa. Aproveitar que eu tô caminhando aqui e falar pra vocês que esse parque tem várias zonas distintas. Na entrada a gente tem a zona dos filmes, ao lado, que a gente passou também, a zona Hollywood. Agora a gente tá aqui na zona dos heróis. Ali também tem a zona do Velho Oeste. E por último a zona dos cartoons, que é mais infantil. E eu tô passando aqui dando uma volta completa aqui no parque. Agora a gente chegou aqui na atração que eu acho que dá mais medo, no meu ponto de vista, não sei pra vocês. Mas é a Vingança do Enigma. Olha só, ela é essa torre aqui que você vê de longe do parque, ó. Você sobe até lá em cima na torre e cai completo. Vou mostrar pra vocês aqui a imagem. Então galera, pra quem gosta de brinquedo de elevador, ó, esse aí é o de vocês. Ele é o mais alto aqui do parque. Tá bem aqui também na zona dos heróis. Vamos continuar agora. Chegamos agora aqui na Vila do Batman, Gotham City. E aqui tem um showzinho bem interativo, não sei porque eles não vão passar hoje, ali não tem horário pra hoje. Mas um show bem interativo, o Batman combatendo o Coringa, é bem legal. E agora vamos tentar entrar agora na zona do Velho Oeste. Aqui chegando no Faroeste a gente vê que eles estão criando uma nova montanha-russa, ó, essa negra aqui, ó, bem na saída do Batman também, bem legal, olha só. Entrada do Faroeste. Vamos lá. Aqui no Velho Oeste eu destaco 2 montanhas russas principais, né? Que é a de madeira que está ali atrás. Infelizmente é a de água, né? Que é a de água do parque. Mas ela só abre no verão, né? Que agora não faz sentido abrir, tá fazendo frio. Mas essas são as principais aqui dessa zona.
Então vocês estão vendo aí que tem na verdade duas de água, né? Eu falei pra vocês, aquela lá da frente e essa daqui. Aqui também tem aquela famosa xícara que a gente faz no Brasil, ó. Eu acho super divertido essa, que dá uma tonteira na cabeça, né? Fica tonto. E aqui é o de madeira, ó. Bom, saindo aqui da montanha-russa de madeira, é a última atração que tem aqui no Velho Oeste. No Velho Oeste, basicamente, você tem as montanhas-russas, tem a chaleira aqui, ó, a xícara, e essa montanha-russa, né? E também tem uma atração que é mais na época do Halloween, que é uma casa meio que mal assombrada que você entra também. E os restaurantes, basicamente. Além daquelas brincadeiras que você pode tentar ganhar dinheiro, jogando uma bolinha, umas coisas assim. Essas pequenas gincanas que eles têm aqui dentro. Mas o Velho Oeste basicamente é isso. Aqui tem uma diversidade muito grande de restaurantes, né? Entrei aqui, por exemplo, no Coiote Solitário. Eles têm menus, R$18,50 o menu adulto. Tem o primeiro prato, segundo prato, postre, né, que é a sobremesa. E, bom, agora a gente tá saindo do Velho Oeste e vamos conhecer a zona do Cartoons, né? Que é a zona mais infantil do parque. Como vocês estão vendo, essa parte do Cartoons é bem infantil mesmo, né? Tem vários brinquedos, muito brinquedo aqui, mas muito brinquedo muito tranquilo, assim, mais pra criança mesmo. Mas é uma parte bem agradável de você andar, mas eu ainda prefiro aquela parte dos heróis. Aqui, como eu falei pra vocês, né, tem várias zonas que são pra animações, né, teatrinhos que eles mostram. E essa aqui eles têm aqui o Teatro Cartoon, que também vai ter uma apresentação de Natal mais tarde. Então você vai andando pelo parque, você tem várias apresentações, você pega o folheto, nele você fala quais são os horários e fica de olho para você não perder. São uma das melhores coisas que tem no parque. Que é legal também para você viver um pouco a infância, né? Que tem Piu Piu, Frajola, Tasmania, Patolino. Todos os personagens da Warner, dos cartoons, estão aqui. Coisa que eu acho legal nesse parque é que ele mostra o tempo de espera nas atrações, né? Vou mostrar pra vocês aqui atrás de mim agora, ó. Galera, eu voltei mais uma vez aqui pra zona dos filmes. Olha aqui atrás, ó. Tem a indicação pra que lado ir, pra a zona do parque que você quer, como eu falei pra vocês. E aqui, como em todos os parques, a gente tá no horário do almoço. São aproximadamente 3 horas da tarde, horário de almoço espanhol, né? Entre 2 e 3. E olha essa fila para comer no Foster Hollywood, gente. Me lembrando um pouco os parques lá de Orlando também. Tá bem lotado os restaurantes agora, para conseguir lugar é difícil. E também eles cobram bem caro, né? Falei para vocês antes. Os lugares que eles cobram aqui, por estar em um parque, quase o dobro que você comeria no centro ali de Madrid, em algum lugar ali próximo. Bom, galera, e é isso, eu mostrei pra vocês as principais atrações aqui do Parque da Warner. É um parque que vale a pena você vir, se tiver criança também, galera adulta vai querer ir nas montanhas russas, também assistir as apresentações, né, nos teatros, nos horários assignados. E é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, é nóis!